Já estamos de volta com Hora Geral, estamos conversando com o advogado Ayrton Cinto e os nossos telespectadores estão acompanhando as principais manchetes dos jornais desta terça-feira. Vamos agora para os jornais locais. O Jornal Tribuna traz aqui alguns dos monumentos, arte em flores, né? Muito bonito, por sinal, o Vasco da Gama, aqui o monumento do surfista. E uma notícia que nos preocupa, Ayrton, arrastão e violência na Noite Santista. Cerca de 200 adolescentes provocaram medo em um hipermercado da cidade no último domingo. Furtos, vandalismo e agressão a clientes. A informação que eu tenho é que tem uma danceteria ali colada ao hipermercado e na saída dessa danceteria, cerca de 200 jovens entraram no estacionamento, pancadaria, saqueamento, agrediram inclusive um cliente com extintor, ele teve traumatismo craniano. Foi uma coisa assim absurda, né? E a gente pode dizer popularmente, não queria usar esse termo, né? Mas seria o rolezinho no hipermercado extra. E não é de hoje que nós temos relato que muitos jovens ficam no estacionamento consumindo bebida alcoólica, porque esse hipermercado ele fica 24 horas aberto. Agora, isso é preocupante, porque não é o shopping, não é o hipermercado, não é o estabelecimento que tem que zelar pela segurança dos seus clientes, Ayrton? Também. Além dos estabelecimentos terem essa obrigação, entendo que sim, mas principalmente a segurança pública, através das polícias, principalmente quem faz o policiamento ostensivo e preventivo, que é a Polícia Militar. O que a gente tem que frisar e deixar claro, na minha visão, Douglas, é a seguinte: essas manifestações, essas que houve no ano passado, no meio do ano passado, eu participei em uma em junho, e a primeira que teve no Guarujá, que foi enorme, inclusive nós saímos ali do centro, fomos até a prefeitura, dali toda a Demar de Barros, atravessamos a balsa, a Dersa verificou a situação, eram milhares de pessoas. Juntou uma balsa, nós atravessamos, viemos até Santos, uma antena de veículo não foi quebrada. Porque o objetivo da manifestação era mostrar indignação com a questão do país, a questão da cidade propriamente dita. A infiltração de pessoas, que isso daí para mim é arquitetado. Eu te falo sem medo de errar, são vagabundos, desocupados, que não têm nenhum compromisso com o anseio da população de uma vida melhor, através da manifestação. A manifestação é um direito, sim, precisa ser exercido, sim. Agora, esses black blocs... Exatamente. Isso daí é inadmissível. A primeira coisa é o seguinte: se você quer se manifestar, se você quer mostrar sua indignação e cobrar serviço público melhor, primeira coisa que você tem que fazer é colocar seu CPF aqui embaixo, primeira coisa, e mostrar sua cara. Tem que mostrar a cara. Então, eu acho que a polícia deve reagir, sim, sem exagero, mas com a força necessária para impedir esse tipo de situação, porque daqui a pouco a população de bem vai ficar refém. Nós já ficamos refém da marginalidade do bandido que rouba, do bandido que mata para roubar seu celular, para entrar na sua casa. Não é possível, Douglas, que a gente agora, daqui para frente, fique à mercê de vagabundos desocupados que, além de não lutarem a favor de melhorias nos serviços públicos nesse país, no nosso estado, nas nossas cidades, desmoralizam esses movimentos e ainda promovem essa balbúrdia, assustando pessoas, famílias e criando uma instabilidade social que pode sim, o problema da Copa vai ser muito grave. Agora, na época da Copa vai ficar muito complicada essa situação. Aí a informação que eu tenho, inclusive essa informação que eu tenho, posso estar enganado, parece que quem justamente agrediu esse cliente que teve traumatismo craniano com o extintor foi um menor de idade, que acabou até agredindo, parece que a irmã dele, que chegou a perder um dente. Ou seja, esses adolescentes, aonde estavam? Será que os pais desses adolescentes sabiam que os seus filhos estavam participando de um arrastão, de um rolezinho, trazendo insegurança aos clientes de um estabelecimento, por exemplo? Porque não foram 2, não foram 20, foram 200 aproximadamente. Eu acredito que o certo era recolhê-los, né? E depois chamar o pai responsável para explicar o que eles estavam fazendo. Porque hoje é fácil, né? O pai vai, deixa, mas tem que saber o que os filhos estão fazendo. Minha avó dizia, hoje ela mora no céu, minha avó Maria, uma italianona, ela dizia o seguinte: criança precisa de 2 coisas para ser criada: amor e limite. Limite, exatamente. Então, os pais são responsáveis, sim. Agora, a gente vive um momento de instabilidade, que o pai, que a família não consegue segurar esse adolescente. Exato. Qual é a resposta que a política ou os políticos têm que dar? Diminuição da maioridade penal,
para poder atribuir a responsabilidade. Eles não são responsáveis o suficiente para fazerem isso? Eles não podem votar aos 16 anos? Então, exatamente. Ele não pode escolher o seu deputado, o seu vereador, o seu prefeito? Então, eles têm que responder por esses atos. Porque é uma diferença muito grande na época que, já faz algum tempinho, né? Quando você tinha 13 e eu tinha 13 anos, já faz um tempinho. Aí. Passou de 30 já, 35. Então, e como era a postura nossa como adolescente, quando um professor falava o meu nome assim na sala de aula, Ayrton, ou na hora. Gelava, eu já pensava no meu pai já e na minha mãe. Ó. Exatamente. E além de tudo isso, esse limite que eles impunham para a gente, também tinha o amor junto. Então o que falta é sim o amor dos pais, da família para com o adolescente, mas principalmente o limite. Já que a família não segura, a legislação tem que segurar. Já passou da hora da gente discutir, não só discutir em época de eleição, mas discutir efetivamente a questão da diminuição da maioridade penal. O advogado Ayrton Cinto está conversando e participando com a gente aqui no Hora Geral, comentando as manchetes dos principais jornais desta terça-feira. Tem aqui região, latrocínio sobe e homicídio cai, outro índice preocupante, como a gente tinha mostrado nos jornais de circulação dentro do Estado, que é a Folha e o Estadão. Deixa eu ver outra parte da tribuna, que traz como destaque. O primeiro atendimento nas ruas de Guarujá é um atendimento para usuários de drogas, né? Seria praticamente a porta de entrada para aquela pessoa que quer procurar uma ajuda para sair do vício das drogas. Como que o Ayrton Cinto vê essa iniciativa? E esse é um projeto que está acontecendo na cidade do Guarujá e tem uma parceria com o governo federal. Eu vejo com muito bons olhos, viu? De parabéns à Prefeitura do Guarujá nesse sentido, porque em matéria de saúde, Douglas e telespectador, a questão preventiva, a ação proativa preventiva, ela é determinante para o sucesso de qualquer ação. Isso não há dúvida. Eu, como presidente da Comissão de Saúde Pública da OAB, como advogado militante nessa área de consumidor, principalmente lutando por um acesso melhor do cidadão, principalmente o mais pobre nas questões aí de acesso à saúde pública, a gente sabe que a questão preventiva é de absoluta importância, principalmente no caso do dependente químico, seja ele do álcool, seja ele de qualquer outro entorpecente, a gente precisa atuar sim no apoio, porque a primeira vez que o moleque lá, que a menina, que o moleque fuma um baseado, cheira a cocaína, fuma uma pedra, ele é um otário, é um coitado, é um desinformado que está fazendo uma bobagem consigo mesmo e com a família dele. Mas depois da segunda ou terceira vez que ele usa, ele já é doente. E ele tem que ser tratado e visto pelas autoridades como doente. Então, eu acho que essa ação da Prefeitura do Guarujá, em convênio com o governo federal, é absolutamente importante, deve ser entendida como prioritária e a gente precisa estender isso. O Guarujá precisa muito disso. É um programa Crack é Possível Vencer, do Ministério da Saúde, né? E, na realidade, a ideia é atender os moradores de rua e também os usuários de drogas. Eu espero que isso tenha o resultado do que tantos outros projetos que a gente só viu ser divulgado pelo governo federal não saíram do papel, como o Fome Zero, né? Eu me lembro muito bem na eleição que a presidente, então, na época da campanha, falou que o crack é um problema nacional e que ela iria ter esse enfrentamento. É importante também que a população auxilie e que esse atendimento não fique só no Guarujá, que possam ter nas 9 cidades que compõem a região metropolitana. Inquérito vai apurar morte em acidente com lancha. É uma outra preocupação também, Ayrton, o grande número de vítimas com relação a acidentes náuticos nesse verão aqui na nossa região. No Guarujá, também em São Vicente. O que será que falta? Um aparelhamento maior de fiscalização por parte da capitania, por exemplo? Da capitania e da fiscalização dos municípios, falo pelo Guarujá. Todo ano foi matéria do Fantástico recentemente. Foi. Uma vergonha, porque... Menor de idade podendo alugar moto aquática. Então, aí dizem que há uma máfia de jet ski que exploram isso lá no Guarujá. A gente viu a matéria, viu até como o cara tratou lá, o cidadão tratou a repórter do Fantástico. Eu acho que a fiscalização não tem estrutura para isso. Eu acho que a fiscalização sofre pressão, ou seja, no português, claro, tem medo de represálias dessas pessoas que principalmente nem moram no Guarujá e só chegam aqui no verão, param com suas carretas, deixam lá o jet ski, fazem algum conluio com algum fiscal, talvez, que esse sim não tem medo, mas é vagabundo porque é corrupto, e permite, porque se está na praia, tem fiscalização, ele está na praia, alguma coisa aconteceu, ou ele foi intimidado, ou ele foi comprado. Então eu quero deixar bem claro isso. Quero deixar claro também que eu conheço toda a fiscalização do Guarujá em todas as áreas.
e posso colocar minha mão no fogo por 99,9% das pessoas que se dedicam. Aliás, são funcionários que fazem com que, principalmente o tesouro do município, né, que entra a verba, sim, a receita, são funcionários que são mal vistos às vezes, melhor, mas são pessoas que trabalham para a cidade, atendendo o munícipe turista e ainda coloca dinheiro dentro do caixa da prefeitura. Mas a gente precisa analisar também o seu ponto de vista legal, não a fiscalização da capitania quanto a habilitação. É claro isso que precisa divulgar isso. Para você dirigir um carro, você precisa de habilitação. Uma moto aquática, ou um jet ski, como se diz, também. Você precisa ter autorização, você precisa passar por uma prova técnica, para saber se você tem condições. Se você for pego dirigindo um carro alcoolizado, bêbado, lógico, a mesma coisa. A lei seca vale também para a condução de lancha e de jet ski. Então você falou aí, resumidamente, você falou com razão. Um aparelhamento maior da capitania. Aparelhamento da capitania e da fiscalização. Bom, aqui tem mais algum assunto? Não, acho que esses são os principais. Diário do Litoral, passando por cima. Mesmo sem passarela aprovada, o Grupo Mendes já vende salas do Praia Mar Corporate. Esse é o destaque do Diário do Litoral. Deixa eu ver outra parte aqui do Diário do Litoral. Está ali, ó. Cubatão para obras e exige reparos. Para a TJ, cor roxa é irregular. Índice de homicídios cai em 9,89%. E com relação a essa decisão do Tribunal de Justiça, com relação a São Vicente, ou seja, estão proibindo porque alguns próprios públicos foram pintados da cor roxa, que é a cor característica do prefeito Billy, né, pela campanha. Agora, você acha que não deveria ter um outro tipo de personalidade ou personalização das cores em detrimento de um bom trabalho que o prefeito tem que executar? Acabou. O prefeito não precisa fazer propaganda através de uma cor, não. Aconteceu no Guarujá. A prefeita Maria Antonieta de Brito tem uma cor lá definida como que é o laranja. Na época, o ex-prefeito que ela disputou, que era o Farid, era o azul. Então, parecia aquele Parintins lá, é o azul contra o vermelho. Só que no Guarujá era o azul contra o laranja. E a prefeita pintou tudo, mandou pintar tudo de laranja. Ou ela, ou a assessoria dela, não importa, ela é responsável na época. E, sob orientação, nós questionamos isso. Muita gente questionou. E, sob orientação, quase uma determinação do Ministério Público, teve que apagar tudo, caso parecido. Ela acatou, pelo menos, a orientação para não sofrer, que o Billy bateu o pé, foi para o TJ e perdeu. Agora, o prefeito quer impactar a população, quer mostrar que trabalha. Põe médico no posto, melhora o transporte público. Lá no Guarujá, volta a colocar cobrador de ônibus dentro do ônibus. Aí não precisa, pode pintar a cor que quiser. Aliás, deveria ter uma lei que as cores dos próprios públicos do município deveriam ser as cores predominantes da bandeira. Também pode ser. Da bandeira do município. Aí não vai mudar nunca. Eu me lembro quando a Thelma era prefeita, a administração democrática e popular era preto e o vermelho. Depois veio o Beto Mansur, não me lembro a cor do Beto. Depois veio o Papa, era o laranja, o abóbora, né? Agora o Paulo Alexandre, um destaque para o verde mais claro. Eu sou favorável de que a população tem que perceber que a cidade melhorou na condução do prefeito A ou da prefeita A, né? E não vai ser a cor que vai dar o tom ou o diferencial com relação à administração pública. Rápido intervalo, já eu volto, vamos falar só sobre o Guarujá com o advogado Ayrton Cinto e perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já.